Olá pessoal, você está assistindo a aula de número 13 da revista Lições da Palavra de Deus, número 51, cujo título é A Gênese Triunfal da Igreja, um estudo em Atos dos Apóstolos. Fique ligado e abra sua mente para aprender mais. Vamos começar a aula. A lição de número 13 tem como título Missões nos Dias Atuais. Nesta lição, iremos fazer uma breve remontagem da história das missões, começando, logicamente, pela grande comissão, tanto de Mateus capítulo 10, quanto Mateus capítulo 28, quando Jesus disse, vão e preguem, façam discípulos de todas as nações. Marcos 15, Jesus disse, olha, ide por todo mundo e pregue o evangelho, mas a base dessa lição está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, quando Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele disse, mas vocês vão receber a virtude do Espírito que há de descer sobre vós. Aqui eu quero abrir um parênteses para fazer um breve comentário sobre a palavra virtude. Virtude vem da palavra grega dunamis. Dunamis é a raiz de dinâmica. Dinâmica é o ramo da mecânica que trata dos movimentos. Ou seja, Jesus está basicamente dizendo, eu não vou vos dar poder para ficar dentro da igreja, fazendo cultos, falando em línguas estranhas. Não, eu vos dou poder para que vocês se movimentem, para que vocês vão e preguem, para vocês andarem, caminharem 1 milha, 2 milhas, quantas forem preciso para pregar o evangelho. Então, Espírito não é para um momento estático, ou espírito, o poder do Espírito não é para ficarmos parados, trancados, acomodados, mas o Espírito é para movimentar-se, para caminhar, para andar, para ir, como diz ao final desse versículo, até os confins da terra. Então Jesus disse, mas vocês vão receber a virtude, o poder, o dunamis do Espírito, para que vocês sejam testemunhas, para que vocês sejam mártires, para que vocês sejam anunciadores, para que vocês sejam arautos, pregadores, tanto em Jerusalém, fazendo aqui uma contextualização e uma atualização desse texto, Jerusalém seria o lugar onde estamos, como se fosse a nossa casa, o nosso lar. Jerusalém era, digamos, a casa dos apóstolos, era o lugar mais chegado, é o local onde eles mais viveram, é o local onde eles estavam naquele momento. Então, para vocês pregarem o evangelho dentro da casa de vocês, para vocês pregarem o evangelho aos seus familiares, vocês vão ser minhas testemunhas, não apenas em outro continente, mas nos lares de vocês. E o culto no lar, como diz em Atos 5, foi um dos grandes meios para o crescimento, desenvolvimento e o avanço da igreja. Por isso, até hoje, o culto nos lares são importantes. Mas, sobretudo, ser mais importante é ser igreja no dia a dia, demonstrando às famílias, à sua família, o amor, generosidade, misericórdia, perdão, santidade, entre outras coisas. Então, na Judéia, terei minha testemunha na Judéia, em Jerusalém, Jerusalém não é Judéia, mas Jerusalém é a capital, era a capital política, econômica, religiosa, também era a casa dos discípulos. Jerusalém era onde ficava o templo, onde ficava o templo onde eles adoravam. Então, é para pegar o evangelho aos familiares, aos amigos, aos mais próximos, aos de casa, para pregar o evangelho aos que estão aqui, ao nosso lado, no dia a dia, que convivem conosco diariamente.
Jerusalém, Judéia, Samaria já são as partes mais distantes no seu trabalho e áreas afins. Ou Samaria seria aquela parte um pouco mais afastada do centro da cidade, porque nessa época a Palestina, ou Israel, era dividido em Galiléia no norte, Samaria no centro e Judéia no sul. Então, ele era dividido nessas três partes. E Samaria era mais afastado da Judéia. Era um local mais longe. Jerusalém ficava na Judéia e Samaria no meio da terra de Israel. Então, era como se fosse aquelas partes mais afastadas do centro, dos centros urbanos, ou seriam os interiores das cidades. E também pregar o evangelho aos confins da terra. Os confins da terra são outros continentes, são lugares longínquos, são tribos que ainda não foram alcançadas, são locais de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, lugar nos rincões, lugares bem longe, onde quase não se vê o homem urbano. Então, pregar o evangelho aqui, vivendo diariamente na sua família, aos seus colegas de trabalho, pregar o evangelho nas cidades, fora dos centros urbanos, e pregar o evangelho nos lugares mais longe, mais afastados, outros continentes. Se está no Ocidente, pregar no Oriente. Se está no Oriente, pregar no Ocidente, até os confins da terra. Onde houver uma viva alma, o evangelho precisa ser pregado. Precisamos pregar, mas para pregar, como diz a carta de Paulo aos Romanos, como crerão se não há quem pregue? Precisamos preparar pessoas e enviar essas pessoas. Precisamos preparar pessoas para que elas tenham uma dinâmica, para que elas tenham inteligência e espiritualidade para chegar nessas pessoas com sabedoria, com amor, com garra, com vontade de falar do Evangelho. Então nós temos aqui um exemplo que foi Filipe, um pregador transcultural, um pregador que falou para pessoas de outras culturas, como samaritanos, rompeu a barreira ali da religiosidade, da rincha que havia entre judeus e samaritanos e pegou o Evangelho. Apesar de serem ainda oriundos do judaísmo, samaritanos era um povo misto, considerado uma raça espúria por judeus. Então Filipe foi e pregou. Pregou também ao etíope, aquele eunuco, superintendente da rainha Candace. Então, um missionário transcultural que vai falar para outros povos. Temos Paulo, missionário aos gentios, que destaca-se pela sua intelectualidade, destaca-se pela sabedoria, pela inteligência, pela argumentação, pela maneira retórica, pelo poder de convencimento que havia e de colocar as palavras de maneira adequada, de maneira certa e certamente contando com a ajuda do Espírito Santo, porque sem ele não fazemos nada. Precisamos vencer o fator cultural quando vamos pregar o Evangelho. Não precisamos levar a nossa cultura para outra cultura, porque a cultura não salva ninguém. Precisamos pregar a boa nova, o Evangelho, desprovido de cultura. Então, ao pregar o Evangelho a outros povos, como disse Paulo, fiz-me judeu para com os judeus, e faça de grego para com os gregos, faça de índio para com os índios, faça de moderno para os modernos. Claro que tudo tem um limite, sabemos medir o que vai ferir, transgredir os mandamentos divinos ou não, mas não precisamos pregar nossa cultura, porque a cultura não salva. O que salva é o Evangelho, a cultura do reino de Deus, exclusivamente. E essa se traduz como e por Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado hoje, vivendo, falando, agindo, demonstrando e, sobretudo, amando. Porque um missionário, se ele não for obediente e tiver amor, dificilmente ele terá sucesso em sua pregação. Ele pode ser obediente, mas sem amor ele não faz. Então ele precisa
amar acima de tudo. Como Jesus disse, a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Para pregar é preciso ter amor no coração, paixão pelas vidas, paixão pelas almas, paixão sobretudo por Deus e pelo Evangelho da salvação. E que vivamos neste presente século, transmitindo a mensagem da cruz, seja por palavras ou atitudes. Como diz Paulo em 2 Coríntios 3, somos cartas vivas que testemunhamos a boa nova ao mundo, mesmo sem falar. Eu espero que você tenha aprendido nesta lição que o Evangelho precisa continuar sendo pregado, precisamos investir em missão, porque investimos muito pouco em missão. Uma estatística diz que investimos cerca de 10 centavos por mês em missão. É pouquíssimo para quem diz que ama a Deus e o Evangelho e quer pregar o Evangelho, é pouquíssimo. Invista tempo, oração e dinheiro também, recursos em missão. Seu dinheiro será bem aproveitado. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima revista. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e Deus te abençoe.